ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Sintonia Jurídica. O seu encontro semanal com o mundo do direito. Toda terça, você fica sintonizado com as principais questões jurídicas. Conhece melhor os seus direitos e os desafios de quem trabalha pela justiça no Brasil. Sintonia Jurídica. Muito boa noite para você que nos ouve aqui na Rádio Universitária. No ar, mais um programa Sintonia Jurídica. Eu sou Samuel Nascimento e ficarei na sua companhia pelos próximos 30 minutos. Este programa é uma produção do curso de Direito aqui da Universidade Federal do Piauí. Hoje são 30 de maio de 2017 e vamos ver os destaques da noite. O projeto de lei prevê porte de armas para advogados. Na entrevista, nós vamos conhecer um pouco sobre o advogado e palestrante Robert Bezerra, que veio do Rio de Janeiro ministrar cursos aqui na OAB Piauí. No quadro Questão Legal, a pergunta é: o que é comoriência? Tem ainda a coluna de Direitos Humanos, a agenda Sintonia e o Dica Sinjur. Então fica com a gente. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Um projeto de lei está agitando o mundo na advocacia. Cada vez mais essa atividade está se tornando perigosa. Por isso, um projeto de lei, o projeto 704 de 2015, na Câmara dos Deputados, prevê porte de armas para advogados. Saiba quais são os eventuais benefícios e riscos desse projeto de lei na reportagem de Urziana de Moraes. Projeto de lei visa porte de armas para advogados. De autoria do deputado Ronaldo Benedetti, do PMDB Santa Catarina, o projeto de lei 704/2015 tramita na Câmara dos Deputados. Aqui no estado, aproximadamente 90% dos profissionais piauienses aprovam a medida. De acordo com pesquisa realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Piauí, OAB Piauí. O advogado e conselheiro da OAB, Celso Barros Neto, comenta a importância do projeto para o exercício profissional. O que ocorre hoje em dia? Muitas situações os advogados se encontram em risco no seu próprio dia a dia enquanto exercendo a sua profissão de advogado. Esses fatos nos chegam muito, não só aqui no Piauí, mas por todo o Brasil, inclusive fatos que ocorrem, por exemplo, de assassinatos contra advogados, atentados à vida do advogado, ameaças a advogados. Em função disso, dessa insegurança em que muitos advogados sofrem, é que esse projeto de lei tem essa razão de ser. Além disso, dessa insegurança que nós estamos vivenciando, não de forma genérica e geral, mas de forma específica e pontuais, é que nós vemos na situação seguinte: hoje o juiz e o promotor detêm esse poder e esse direito de obter uma arma de fogo e portar essa arma de fogo, ou seja, transitar livremente com essa arma de fogo em função da sua proteção institucional enquanto juiz e promotor. Nós sabemos, por exemplo, que não há hierarquia, ou seja, há uma nivelação, não há hierarquia, estão no mesmo nível os promotores, os juízes e os advogados. Então nada mais justo e nada mais lógico do que também os advogados possam ter e se usufruir e poder portar a arma de fogo. Esse projeto do deputado federal Ronaldo Benedetti, ele visa a equilibrar essas três carreiras jurídicas, no sentido de que elas três podem usar e portar a arma de fogo. Celso Barros Neto acrescenta que o projeto não libera de forma indiscriminada o porte de arma e, assim como a legislação em vigor, exige critérios para o advogado ter direito ao porte. Todo e qualquer advogado, como também não é todo e qualquer juiz que detém e porta uma arma de fogo. Existiriam, de acordo com esse projeto, alguns requisitos para que isso ocorra, certo? Hoje em dia, com a situação, hoje um advogado que se sente ameaçado ou que se sente em atividade de risco, ele não consegue obter um porte de arma. Existem várias burocracias que impedem o advogado a ter de forma, não digo nem facilitada, mas de forma pelo menos normalizada a aquisição e porte de arma de fogo. Então, diante dessa situação, diante desses empecilhos e desses obstáculos, é que vem em boa hora esse projeto para facilitar o acesso do advogado ao porte de arma de fogo. O projeto de lei que permite a posse de arma de fogo para advogados, aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, deve ainda ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.
Urziana de Moraes para FM Universitária. Sintonia Jurídica. Agora você vai ouvir a entrevista com o professor Robert Bezerra. Ele vai nos contar um pouco da sua história e como tem construído sua carreira na advocacia e também como palestrante. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Nós estamos aqui com o professor Robert Bezerra, nos estúdios da TV OAB Piauí, e vamos conversar sobre esse trabalho que ele vem fazendo, espalhando conhecimento sobre advocacia e advocacia numa perspectiva de desenvolvimento profissional individual de cada um, né? Como o coach pode ajudar os advogados a crescerem nas suas carreiras. Robert, seja muito bem-vindo. Samuel, é um prazer imenso, agradeço o convite, agradeço o carinho de vocês, meus queridos amigos aqui de Teresina, do estado do Piauí, que aqui em Teresina já é minha terceira passagem, né? É um lugar que eu sou muito feliz, que eu sou muito bem recebido, e para mim é sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Robert, você é um cara jovem, né? Você começou Exato. a sua carreira na advocacia há muito pouco tempo, mas já encontrou um caminho e tem se destacado, né? Através desses seus movimentos, das suas viagens, das suas palestras. Eu queria que você definisse para a gente como é que você se vê, quem é o Robert, né? Como pessoa, como profissional. Samuel, de fato, eu sou um jovem advogado, né? Tenho 28 anos, estou há 3 anos no exercício da advocacia e isso causa um certo espanto nas pessoas, porque não é o comum. O comum é no momento que você se forma, você tem uma certa dificuldade para poder alavancar a carreira, mas eu preferi seguir um outro caminho, preferi realmente buscar antecipar esses resultados. E como é que surgiu essa questão de antecipar esses resultados? A construção hoje do Robert, o Robert como professor, como palestrante, coach, advogado, essa construção começou há 10 anos atrás. Ela começou com um garoto, esse garoto ele sonhava em cursar a faculdade de Direito, ele não tinha condições de cursar a faculdade de Direito, mas ele tinha no seu coração aquele desejo ardente de realmente ser advogado, de ser professor e de mudar a vida das pessoas a partir da advocacia. Então foi uma construção que começou há anos atrás e esse garoto, o primeiro desafio dele foi até mesmo passar numa universidade federal, porque ele não tinha condições de cursar uma faculdade privada. Então é uma construção, é realmente uma construção ao longo de muitos anos, foi muito suor, muita luta, muitos desafios para poder chegar até o dia de hoje. Mas, Robert, o direito, a gente tem visto, são mais de 1.000 cursos de direito no país, né? Você disputou uma vaga e conquistou uma vaga numa universidade federal, né? A antiga Faculdade Nacional de Direito, né? E eu fico me perguntando, queria que você me dissesse, a escolha pelo direito sempre foi clara para você como profissão? Não, na verdade, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu era aquele aluno muito bem tímido, aquele aluno introvertido, não falava com ninguém, não me comunicava, não ousava levantar a mão em sala de aula. E eu lembro que no segundo ano do ensino médio teve um projeto dentro do meu colégio era a simulação da ONU, que eu representava um país. Não, porque eu peguei um país pequenininho, com pouca expressão, mas ali foram os meus primeiros passos. Então naquele projeto eu vi que eu sabia falar. Eu vi que eu sabia falar, que eu podia me desenvolver e até então meu sonho era fazer engenharia da computação no ITA. Então, a partir do segundo ano do ensino médio, quando eu comecei a me envolver nesses projetos, até mesmo no próprio colégio, é que começou a despertar esse desejo realmente pela advocacia, pelo direito. Sempre tive aquele desejo de mudar a vida das pessoas. E eu enxerguei na advocacia essa possibilidade real de cumprir essa função social. Eu vejo você viajando. A advocacia, normalmente, ela é ligada a um trabalho fechado, um trabalho no escritório. É um trabalho de redigir petições e aqui e acolá fazer uma sustentação oral e junto ao juiz fazer um acompanhamento de um processo. E você decidiu por essa carreira de palestrante, viaja o Brasil todo. Como é que você concilia essa sua rotina de viagens? Né? Exato. Eu tenho meu escritório, tenho uma equipe fantástica que me ajuda, que me apoia. Isso é fundamental para eu poder ter esse tempo disponível, para poder viajar, para poder ministrar cursos, ministrar palestras. Realmente são duas vezes, essa de professor e também de advogado, elas me conquistam, elas me fascinam muito e eu tento levá-las da melhor forma. Hoje, com o processo eletrônico, ele te ajuda muito, ele te traz N possibilidades para de onde você estiver no país, em qualquer lugar do país, você consegue realmente manusear os autos, você consegue responder os seus prazos processuais com muita tranquilidade.
E família, tua vida, eu digo, a pessoa que praticamente não fica em casa, como é que você pensa em conciliar isso com a sua vida pessoal? Não, a família também. Para mim é tudo uma questão de equilíbrio. Você tem que ter um equilíbrio. Mesmo você estando distante, não é porque você está distante que você está ausente, né? Hoje, muitas famílias são carentes, às vezes, de pai que está de corpo presente, mas na verdade ele está ausente. Então, hoje eu vejo tudo na vida como um equilíbrio. Você tem que estar bem na sua vida espiritual, você tem que estar bem na sua família. Por mais que você esteja distante, você tem que estar presente. Então, tudo é uma questão de momento. Então, eu estou vivendo agora essa fase. Em breve vou passar pela fase de construir uma família, do casamento, de concretizar uma família. Então, você já começa a readequar todo aquele seu ritmo de trabalho, todo o ritmo de viagem, para você ter uma harmonia, né? Então, eu vejo que a questão do lado espiritual, você está bem com Deus, você está bem consigo mesmo, bem com seus familiares e também bem profissionalmente, é uma roda, né? Você tem que estar realmente conduzindo tudo de uma forma muito harmônica, porque nós somos seres humanos completos. Então, eu até trabalho muito a questão do coaching, do empreendedorismo jurídico com os alunos. Eu digo que nada adianta você conhecer toda a lei, você conhecer todo o direito, ou você ser um excelente empreendedor, se tem uma parte na sua vida que ela é deficiente. Então, você tem que realmente ter essa balança. O seu encontro com o coach foi durante o curso, foi depois de formado? Como é que foi essa passagem para essa carreira? Eu vou contar para você um pouquinho da minha história, para você entender como que eu cheguei hoje a ter essa carreira como advogado, como palestrante, professor e coach. Eu precisava me manter. Meu primeiro trabalho foi como operador de telemarketing. Operador de telemarketing, né, aquele sujeito que o pessoal não gosta muito, vai ligar para sua casa vendendo produto. Eu fui esse sujeito durante 6 meses. Trabalhei numa operação da Bradesco Seguros, vendendo seguro de automóveis. Eu tive grandes êxitos ali. Grandes êxitos, eu digo, naquilo que eu me propus a fazer. Era um salário de R$400 fixo, mais remuneração variável de R$400, mas eu fui o melhor operador ali, do primeiro até o último mês. E por ter sido o melhor, por ter sido um profissional diligente naquela primeira carreira, e qual Isso durou quanto tempo, Robert, mais ou menos? Oi? Isso durou quanto tempo, esse primeiro momento? Esse primeiro momento, 6 meses. 6 meses. Como operador de telemarketing, 6 meses. E nesse primeiro contato, o que eu fiz de diferente? Qual foi o meu diferencial naquele lugar? Eu investi em vendas. Eu investi num livro de vendas. Eu me capacitei. Eu precisava ter algo a mais para conseguir pegar aquela remuneração variável máxima e compor um salário ali de R$800. Isso me levou a uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade foi no Banco HSBC, uma terceirizada, né, que prestava serviço para a HSBC. Sim. Como o meu serviço de operador de telemarketing foi muito legal, foi muito bem avaliado, eu virei já monitor das centrais de atendimento. E foram experiências muito bacanas, porque ali eu aprendi a ouvir o cliente, a ver qual a necessidade do cliente, a respeitar e a ter jogo de cintura. Aprendi a vender. E na advocacia, quando você está com o seu cliente, na verdade é uma venda. Você está vendendo para ele uma ideia. Você está vendendo uma imagem para o cliente. Se você é um profissional competente, se você é um profissional apto a atender os anseios desse sujeito ou não. Isso eu aprendi com essa base. Eu precisava ter uma nova oportunidade. Estava ganhando ali um salário nessa terceirizada, R$1.200, mas precisava crescer. Queria mudar minha vida, queria mudar a vida da minha família. E essa oportunidade eu enxerguei na corretagem. Quando eu fui para a corretagem, todo mundo falou: Robert, você é doido, você é maluco. Corretor de imóveis, não tem salário fixo, não tem carteira assinada, não tem benefício, não tem nada. Vai lá para quê? Para passar fome? Isso tudo durante a faculdade? Tudo durante a faculdade. Tudo durante a faculdade. Eu precisava fazer a faculdade, mas precisava também me sustentar. E quando eu fui para a corretagem, mesmo as pessoas familiares sendo contrárias, fui para a corretagem. Primeiro mês, bati cabeça. Segundo mês, vendi o primeiro imóvel, era um imóvel Minha Casa Minha Vida, mas deu aquele balanço ali naqueles 2 meses. E no terceiro mês tinha uma grande oportunidade no Rio de Janeiro. Lançamento imobiliário na Barra da Tijuca, imóveis populares. Eu abracei aquele empreendimento e eu me dediquei ali durante 1 mês. Eu realmente era o primeiro corretor a chegar e o último a sair. Isso me levou a vender 25 unidades no período de 30 dias. E aquele período mudou a minha vida econômica, mudou a vida da minha família. Eu pude me ajudar os meus familiares. E ali começou o Robert empreendedor. O Robert que utilizou da corretagem para ser um empreendedor. Fiquei como corretor durante 6 meses, depois dele surgiu um convite para ser um gerente nessa incorporadora. Fui gerente dessa incorporadora durante 2 anos. Após esses 2 anos, tinha algo dentro de mim que dizia: você pode mais, você pode avançar, você consegue avançar. E como eu já tinha uma equipe como gerente nessa construtora, eu precisei estudar o coaching. Não somente as vendas, mas precisei me dedicar ao coaching. Então era nesse momento eu me entreguei. Na faculdade, com a corretagem. Exatamente. Você descobriu o coaching. Porque, Samuel, de nada adianta você ser um excelente profissional, você ter muito conteúdo, se você não tem uma vida equilibrada. Se você não tem uma vida equilibrada, isso vai respingar para o seu trabalho, vai respingar para você se for corretor, como advogado, em qualquer carreira que você tiver. Então essa formação como coach foi muito importante.
Abreviando, saindo desses 2 anos, eu montei minha própria imobiliária no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. As pessoas foram contra. Rapaz, você é doido, você é maluco, tá ganhando bem agora como gerente, vai investir agora, vai querer empreender. Tem os grandes players do mercado, o que você vai se meter? Né? E eu abri imobiliária, graças a Deus fui muito feliz com essa imobiliária. Só que essa imobiliária, eu sempre tive foco. Mesmo ganhando esse dinheiro, o meu foco era o seguinte: eu quero ser advogado. A paixão que está aqui dentro do meu peito é ser advogado, antes de me formar. E qual foi o meu compromisso quando abri minha imobiliária? Não importa como a minha imobiliária vai estar daqui a 2 anos, mas eu vou vender imobiliário, vou vender a carteira de clientes para poder fazer um estágio, porque o meu sonho não é ser um empresário do ramo imobiliário, meu sonho é ser advogado. Eu sabia da importância de fazer um estágio para conseguir advogar mais à frente. E passados esses 2 anos, fui lá, vendi imobiliária. Novamente as pessoas: você é doido, você é maluco. Montou e vai vender? Exatamente, montou e vai vender, é um caminho próspero que você tem. Eu vendi. Eu fui lá como estagiário, trabalhei durante 1 ano. Aí você tem que engolir alguns sapos, né? Engole um pouquinho o orgulho, porque você é um empresário na Barra da Tijuca, agora você é um estagiário. E eu virei esse estagiário, eu fui o melhor estagiário que eu pude ser. E nesse estágio, o dono do escritório falou: Robert, está vendo aquela sala ali no escritório? Essa sala é sua. Essa sala é sua e... porque você é muito bom, você faz um bom trabalho. Nesse momento eu falei para ele: olha, eu agradeço a oportunidade, mas investe em outra pessoa, porque quando eu pegar minha carteira, eu vou abrir meu próprio escritório. E ele falou: mas cara, você não conhece o direito. E uma frase que eu falei para ele, que eu falo para os alunos: você pode não conhecer todo o direito. Na verdade, nós vamos morrer sem conhecer todo o direito. Mas se você souber conquistar o cliente, se você tiver dentro do coração essa função social de ajudar o próximo e conseguir levar uma segurança para esse próximo, para esse sujeito que precisa dessa tutela jurisdicional, meu amigo, você consegue a assinatura dele na procuração, no contrato de honorários, e depois disso eu tenho certeza que você vai se esforçar ao máximo para poder fazer um excelente trabalho. E era isso que eu tinha no coração, e fiz o estágio. Depois que eu peguei a carteira, me formei, abri meu escritório, e dali em diante Deus vai abençoando também, colocando as oportunidades, a gente aproveita as oportunidades. Então o escritório em ascensão e também a carreira aí como professor em ascensão. Hoje, Robert, onde é que você mira? Para onde você está indo como profissional? Como profissional eu tenho algumas metas. Como professor, como palestrante, minha meta, meu objetivo é mudar vidas. É levar as pessoas a sonhar, mostrar que realmente existe um caminho, que existe um caminho próspero, que a vida ela pode ser uma vida próspera, ela pode ser uma vida abundante, né? E que não existe limitações. E junto também com essas ferramentas, também levar o direito, mostrar qual o caminho para uma prática advocatícia. Porque às vezes os alunos aprendem muito a teoria, mas e na prática? Alguém te ensinou a ganhar o cliente, a ter um escritório, a fazer uma audiência? Então eu levo esse conhecimento. Então eu tenho esse objetivo de mudar vidas. E quanto ao escritório, como advogado, no prazo aí de 15 a 20 anos, de ter um dos maiores escritórios do Rio de Janeiro, cumprindo essa função social e realmente abraçando a sociedade, não olhando para os resultados econômicos. O resultado econômico é consequência. Mas no momento que você se propõe a mudar a vida das pessoas, acho que isso é uma consequência. Robert, agora para a gente encerrar, a gente agradece muito sua participação, mas tem algo que é importante falar para os estudantes de Direito, né? Tem gente espalhada aí pelo Brasil inteiro fazendo curso de Direito. Quem quer seguir, quem decidiu seguir a advocacia e está na faculdade, o que você recomenda estar fazendo hoje? Certo. Meus amigos, para você que está na faculdade, você que está iniciando essa carreira, ou então você que se formou há pouco tempo, tenho um recado para você. A advocacia é um caminho muito próspero, existem oportunidades. Deixa de lado essa crença limitante de que a advocacia está inchada, de que você não vai fazer engenharia, vai fazer medicina. Vão existir pessoas limitadas, vão existir pessoas que não obtiveram êxitos. O que você pode fazer é ajudar essas pessoas, mostrar para elas que existe um caminho. Se você for um advogado diligente, se você tiver uma responsabilidade, uma função social, tiver isso dentro do seu coração, se você estiver disposto a ajudar pessoas a fazer o extraordinário, nesse mercado ele é um mercado que realmente tem espaço. É um mercado muito vasto, é um mercado que ele abraça os bons profissionais. Então, meus amigos, siga sempre com 2 focos. Primeiro, foco visionário. Tenha a visão de quem você quer ser, de onde você quer chegar. E a partir desse foco visionário, tem o foco comportamental. Faça sempre o extraordinário para você conseguir alcançar esse seu objetivo, para daqui a 5, 10, 15 anos você ser esse profissional que você às vezes fecha os olhos e mentaliza um minuto por dia quem você quer ser e quem você quer chegar. Então tenha atitude campeã, uma mente campeã, que você consegue chegar lá e obter grandes resultados.
Robert, foi um prazer falar com você. Meu amigo Samuel, um prazer. Agradeço, foi meu. Sucesso para você. É sempre um prazer retornar aqui. Seja bem-vindo a Teresina sempre. Muito obrigado, meu amigo. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Essa foi a nossa entrevista. Nós agradecemos ao professor Robert Bezerra por ceder um pouco do seu tempo enquanto passou aqui por Teresina. Nós agradecemos ao OAB Piauí por nos ceder o espaço onde nós gravamos essa entrevista e também por dar todo o apoio quando nós precisamos aqui no programa Sintonia Jurídica. Agora é hora do quadro Questão Legal. Esse quadro foi feito para você tirar suas dúvidas sobre o mundo do direito. Nós recebemos perguntas sobre problemas jurídicos da vida cotidiana e buscamos especialistas para responder aqui no quadro Questão Legal. A pergunta de hoje é: o que é comoriência? E quem responde é a advogada Geisa Costa. O princípio da comoriência é um princípio presente no Código Civil Brasileiro de 2002, né? É uma situação jurídica em que duas pessoas morrem em uma mesma circunstância e não é possível determinar quem dos dois morreu primeiro. É um princípio que ele é interessante a título de sucessão. Os casos, o caso mais clássico que a gente dá para explicar o princípio da comoriência é, por exemplo, quando um casal morre em um acidente, digamos assim, um acidente automobilístico, um acidente aéreo, e não é possível precisar quem dos dois morreu primeiro. Sendo uma circunstância em que é possível precisar quem morreu primeiro, o que morreu em segundo plano, ele torna-se herdeiro do que morreu primeiro. Então, o princípio da comoriência é para, digamos assim, regular a sucessão, no caso em que não é possível se identificar quem morreu primeiro. Então, presume-se que os dois morreram no mesmo momento, facilitando, de certa forma, a sucessão. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Se você também quer tirar suas dúvidas sobre o mundo do direito, envie um e-mail para contato@sintoniajuridica.com.br e nós vamos ter o maior prazer de convidar um especialista para responder aqui no Questão Legal. Agora você ouve a coluna da professora mestra em Direitos Humanos, Andréia Marreiro. Coluna Direitos Humanos, com Andréia Marreiro. Olá, sou Andréia Marreiro e hoje vou compartilhar com vocês um conceito importante que está relacionado com a promoção de direitos humanos das pessoas usuárias de drogas. O conceito de hoje é política de redução de danos. Para contextualizar nossa conversa, eu vou contar uma história recente. Na madrugada do dia 21 de maio de 2017, o prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, determinou a ação policial para destruir a Cracolândia. O cenário foi de guerra. 900 policiais usaram bombas de gás, balas de borracha e prenderam quase 100 usuários. A mega operação realizou também a remoção compulsória de moradores, comerciantes e o fechamento e a demolição de imóveis naquela região. Foi esta a solução encontrada pelo prefeito para acabar com a Cracolândia e dar fim ao problema de drogas naquela região central de São Paulo. O Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, os Conselhos de Medicina, Psicologia, Serviço Social, Fonoaudiologia se manifestaram contra essa ação. A ação dividiu opiniões das pessoas e muitas, inclusive das que concordavam, diziam que pelo menos o prefeito fez alguma coisa. O nosso alerta aqui é lembrar que algo estava sendo feito na Cracolândia. A política de redução de danos orientava as ações que lá estavam sendo desenvolvidas em um projeto chamado Braços Abertos. Esse projeto foi reconhecido nacional e internacionalmente pelos resultados positivos na diminuição do consumo de drogas. O debate de fundo aqui colocado não é recente. Trata-se sobre como se deve lidar com os usuários de drogas. De um lado, nós temos uma política de repressão que constitui a chamada guerra às drogas, que entende que para tratar é preciso internar. De outro lado, a política de redução de danos, que entende que o cuidado das pessoas usuárias de crack deve ser realizado com práticas de acolhimento nos locais, nas comunidades em que os usuários vivem, ofertando a esses sujeitos, que são sujeitos que estão à margem da garantia de direitos, possibilidades de cuidado de si, como moradia em hotéis da região, oportunidades de trabalho, alimentação, e com isso possibilitar que ele possa desenvolver autonomia, ser sujeito da sua própria história e gerenciar novos modos de lidar com as drogas. A política de redução de danos, portanto, se constitui como um modelo alternativo à guerra às drogas.
Entende que as drogas são uma questão de saúde pública e não apenas de segurança pública. Entende que expulsar, prender, afastar os usuários da Cracolândia não significa resolver o problema, mas apenas dispersá-lo e criar a ilusão de que ele não existe mais. Como funciona uma política de redução de danos pode ser visto em Hotel Laíde, um documentário produzido por Débora Diniz, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. O filme foi financiado pelo Ministério da Justiça e nos mostra como é possível lidar com as drogas sem essas táticas de guerra e internação. Em Hotel Laíde, enxergamos que os seres humanos habitantes da Cracolândia têm raça, classe social e são, em geral, pessoas que já passaram por presídios ou manicômios, que são essas instituições que apresentam a função declarada de tratar ou ressocializar, mas na prática funciona com as suas funções reais como clausuras de corpos indesejáveis. A política de redução de danos, como podemos ver em Hotel Laíde, busca formas de convívio mais humanas e sensíveis, olhando o outro como gente, não como coisa, e não como entulho. Portanto, a política de redução de danos não é de um partido, mas uma evidência científica sobre a melhor forma de cuidar de pessoas envolvidas com as drogas, como nos alerta a professora Débora Diniz. É preciso olhar para a ciência e levar a sério os estudos que pesquisaram, identificaram e comprovaram que as políticas de internação, portanto, não resolvem o problema das drogas. Assista Hotel Laíde no YouTube. E para saber mais sobre os resultados e perspectivas de uma política orientada para a redução de danos, veja o relatório da pesquisa de avaliação preliminar do Programa de Braços Abertos, realizado em 2015 pela Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Até a próxima. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Você ouviu a coluna da professora mestra em Direitos Humanos, a professora Andréa Marreiro, que colabora aqui com o nosso Sintonia Jurídica. Acompanhe os eventos da semana com Lúcia Raquel. Agenda Sintonia. Olá, boa noite. A Agenda Sintonia de hoje começa dizendo que nos dias 1 e 2 de junho haverá o 27º Simpósio de Direito Previdenciário. O evento ocorrerá no auditório da OAB. Para se inscrever, basta entrar no site www.ibdp.org.br. O valor é de R$ 140 para advogados adimplentes com a OAB e associados ao Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Para quem não é associado, o valor é de R$ 200. E para quem é graduando, o valor é de R$ 80. O certificado do evento é de 15 horas aula. E também nos dias 1 e 2 haverá o 7º Congresso de Ciência Política e Direito Eleitoral do Piauí. O evento ocorrerá no auditório da Uninova FAP. O investimento é de R$ 50 para estudante e de R$ 100 para profissional. Para inscrição e outras informações, acesse o site www.cienciapolitica.piauí.wix.com/concipol. O certificado é de 40 horas aula. Segue o Sintonia. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. Essa foi a Agenda Sintonia e agora você ouve a Dica Sinjur com Felipe Gold. Dica Sinjur. A dica de hoje é o livro Antígona. Esse livro é bastante usado nos cursos de direito para debater o confronto entre a lei divina e a lei dos homens. Antígona pretende enterrar seu irmão conforme sua religião. Porém, o rei determina que o corpo de seu irmão seja exposto em praça pública. Mesmo com o decreto real, Antígona realiza o enterro de seu irmão do jeito que queria. O rei dá um ultimato a Antígona. Ou ela aceita as leis do rei e é perdoada, ou ela aceita a lei divina e é decapitada. A cidade fica do lado de Antígona. Porém, o rei não quer ceder à pressão da sociedade. Essa história é um clássico do direito, que envolve liberdade religiosa, leis humanas e um governo que não ouve a opinião da sociedade. O livro Antígona é a nossa Dica Sinjur, o direito em conexão com todos os meios de comunicação. Sintonia Jurídica. Sintonia Jurídica. E estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer sua companhia aqui na Rádio Universitária. Lembramos que o Sintonia Jurídica vai ao ar toda terça-feira às 18h30, com uma programação totalmente inédita, e tem reprise domingo, 19 horas. Você pode ouvir novamente os quadros no site do sintoniajurídica.com.br. Acesse nossa fanpage, programa Sintonia Jurídica no Facebook. Um abraço e até o próximo encontro aqui na Rádio FM Universitária. A apresentação foi de Samuel Nascimento, produção de Felipe Gold e Urziana de Moraes, edição de Felipe Gold.
Lúcia Raquel e Manuel Dias, divulgação de Luiz Felipe Medeiros e Fernanda Monteiro, trabalhos técnicos de Ricardo Souza, direção de programação de Adriano Lima, supervisão de Helenita Carla e a direção geral do professor Paulo Fernando de Carvalho Lopes. Você está em sintonia com a FM Universitária 96,7. Entre em contato conosco, facebook.com/Rádio FM Universitária 96,7 ou 3237-1619. Rádio FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí.